Salve, 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 rapaziada! Iniciando mais um vídeo aqui daquele jeitão. Hoje a gente vai falar sobre um caso de um cara que ajudou vários hackers, ou vamos dizer assim, transações suspeitas para conseguir sacar esse dinheiro, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona mais ou menos esse negócio de você pesquisar, analisar os dados on-chain, né? E você entender de onde saiu, para onde foi. Acredito que isso daqui tá cada vez mais vai ser mais necessário dentro do mercado cripto. Então você que quer se profissionalizar, que quer de fato entender como funciona uma pesquisa on-chain, um aprofundamento on-chain e você ser ali um investigador on-chain, isso daqui é para você entender como que funciona o passo a passo. Então faz o seguinte, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Não se esqueça que você pode utilizar esse QR Code aí, ó, para comprar criptomoedas e enviar direto para a sua carteira, daquele jeitão que a gente gosta. E o editor, antes da gente iniciar, já chama aquela vinheta monstra pra gente. Bora. Bom, quem fez, né, o a investigação foi nada mais, nada menos do que Zack XBT. Na minha visão, hoje ele é o maior investigador cripto, né, dentro do mercado, tá? Ele consegue trazer assim informações incríveis dentro do mercado cripto, beleza? E uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, beleza? É sobre esse post que ele fez no dia de hoje, né? Então, ele compartilhou isso daqui era às 10 horas da manhã, agora são 3h22, então algumas horas atrás. Ele colocou isso daqui, ó. Conheça Alessandro Kinski. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Conheça Alessandro Kinski, um corretor de OTC russo que supostamente ajudou um grupo de, né, ransomware a lavar mais de 4,7 milhões por meio de uma única conta de exchange. Mano, 4,7 milhões de dólares, tá? Por uma única conta de exchange de criptomoeda desde junho de 2025. Então esse cara aqui, ó, ele já tá, né, no esquema já há uns dias. Em 3 pagamentos de resgate suspeitos, totalizando 796 bitcoins, mano. Muito bitcoin, né? Bastante bitcoin aí. Esse aqui é o cara, né, ó. Vocês podem ver a imagem aí na tela de vocês. Esse aqui aparentemente é o cara, né? Ele é russo, ó. Pode ver que tem umas letras aqui russa, né? Tudo indica que ele é russo. E aqui vem a segunda parte. Olha só que interessante isso daqui, tá? Ele coloca aqui, ó. No mês passado, entramos em contato com Alesk, né? Alex, por meio de uma conta no Telegram, se passando por um cliente em potencial que buscava converter criptoativos no Avalanche em fiduciários. Ele prontamente forneceu seu endereço de depósito de câmbio, né? E aqui é o endereço de depósito de câmbio dele. Então, tipo assim, eu vou comprar, vou vender, né? Eu envio o dinheiro aqui pro endereço desse cara aqui. A conversa foi conduzida em russo, beleza? Aí tem aqui a conversa, né? As fotinhas ali do cara que o cara posta no Telegram dele ali, né? Pra todo mundo ver. Depois tem aqui, ó. O gráfico fornece abaixo. Deixa eu aumentar a tela, né? O gráfico fornece abaixo, exibe, né? Abaixo, 3 suspeitas de pagamentos de resgate provenientes de Bitcoin. Avalanche, onde mais de 4,7 milhões foram transferidos para o endereço de depósito de Alex na exchange, tá? Em 75 transferências entre julho de 2025 e março de 2026. Agora, outras cerca de 16,6 milhões, velho. Desde os fundos estão atualmente depositados na Aave, mas estão sendo retirados regularmente dessa conta. Então a gente consegue ver aqui nessa imagem, né, os movimentos que os caras vêm fazendo. Olha só como que é interessante, né, quando chega aqui, por exemplo, numa exchange, né?
como eles dividem para várias carteiras e aí de várias carteiras depois volta para duas carteiras, né? Então, assim, é uma lógica que os caras utilizam para confundir mesmo para onde o dinheiro foi, né? Depois aqui, ó, em quarto lugar ele vem, né, e coloca aqui os endereços, tá? Da origem da troca, beleza? E ele coloca aqui, ó, outubro de 2025, a conta de câmbio de Alex é negociada de volta para 6 endereços de depósito de ponte de Bitcoin, vinculados a um suposto pagamento de resgate de 164 Bitcoins, a partir de 10 de outubro de 2025, devido às saídas irregulares para as bolsas, pontes instantâneas, endereço de recebimento, lá de novo, endereço de origem de troca, lá de novo, beleza? Em quinto lugar, ele traz aqui as informações, tá? Aqui, ó, em outubro de 2025, aproximadamente 3,8 milhões em bitcoins foram trocados via troca instantânea. Entre, né, a carteira, né, que começa com BC1QK8 para a carteira que começa com BC1QJ98, né? Realizei uma análise de temporalização para identificar as saídas na Tron. Cara, é muito incrível isso, porque sempre quando tem uma suspeita, um roubo, um hack, alguma coisa desse tipo, tá? Os caras sempre dão evasão pra rede Tron, tá? É bem interessante começar a olhar para isso daqui. E vocês podem ver lá que a rede Tron, ela vai ser uma rede, tá? Onde ela sempre tá entre as top 3 ali de volume, entre as top 5 ali de volume, tá? Ela sempre tá com muito volume, beleza? Que podem ser vistas na tabela abaixo. Em novembro de 2025, 7 endereços de Tron foram incluídas à lista lá, da Tether, né? Então, a lista ali de pessoas, né, que fizeram alguma coisa errada da Tether ali. Aí eles, né, incluem esses endereços nessa lista deles, que é como se fosse uma lista negativa, né, deles ali, beleza? Da Tether. E aí eles tentam bloquear os USDTs, o SDTs ali, né? Em relação ao pagamento de resgate, indicado o envolvimento de autoridades policiais. Há 3 semanas, os USDT congelados foram queimados pela Tether. Então a Tether foi lá, congelou lá na rede Tron e queimou, tá? Aqueles USDTs, beleza? E aí ele mostra aqui, né, aonde foi feita ali a transação, tá? Lá, ó, Bitcoin, USDT, BTC, USDT. As transferências, né? Na TRX, que é a rede Tron, entre Bitcoin e rede Tron. E aqui as confirmações de transferências, tá? Cara, isso daqui, beleza, galera? Eu suspeito, assim, que ele levou brincando, alguns meses pra montar esse quebra-cabeça aqui, tá? Setembro de 2025, a conta de câmbio de Alesk remonta quatro endereços de depósito de ponte de Bitcoin vinculados a um suposto pagamento de resgate de 72 BTCs em 2 de setembro de 2025. O endereço iniciou a transferência. Tem 15% de exposição a outros endereços, tá? Em diversas ferramentas de conformidades, sugerindo que ele pode servir como um processador de pagamentos da ransomware. Então, esse maluco, ele funciona como se fosse uma ponte mesmo, né? Um cara que por exemplo, né? Porque assim, é o seguinte, os caras que fazem esses hacks, que roubam esse dinheiro, eles não conseguem mandar o dinheiro para corretora, para Binance, para Bybit, para Coinbase, eles não conseguem. Por quê? Porque senão eles vão perder aquele dinheiro lá, tá? Então o que que eles fazem? Eles precisam achar um laranja. Olha só, eles acham um laranja e aí envia os bitcoins para esse laranja. Obviamente esse laranja deve ficar, né, com 15% ali, tá? De todo o volume que está sendo transacionado. Esse laranja saca esse dinheiro, tá ligado? E paga os caras, entendeu? Endereço de recebimento, né? Endereço de origem de troca. Então, cara, aqui assim
é um sistema mesmo de fazer grana, né? E aí, por último, ele coloca aqui, ó. Informações de código aberto indicam que Alesk viaja frequentemente para fora da Rússia, para o Sudeste Asiático e para a Austrália. Suas informações pessoais aparecem em vários vazamentos de dados e ele documenta abertamente suas viagens nas redes sociais. É um nível de exposição um tanto incomum para alguém supostamente envolvido em lavagem de milhões proveniente de resgates de ransomware. Beleza? Então, assim, é uma coisa bem interessante de ficar de olho. É muito difícil mesmo um cara que lava dinheiro ficar compartilhando, postando. Talvez o cara nem sabe que tá lavando dinheiro, esse é o ponto. Mas é aquilo, né? Porra, você começa a ver muito dinheiro, você começa a desconfiar. Então, o mínimo que esse cara poderia ter feito é desconfiado, né? Esperamos que as autoridades policiais processem Alesk. Mas considerando que provavelmente envolve várias jurisdições, isso adiciona muita complexidade ao caso. 73 bitcoins permanecem inativos no endereço. Pam, 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 e provavelmente serão lavados no futuro. Quando comecei a pesquisar esse grupo de ataques de ransomware, no início de outubro de 2025, poucos dos endereços haviam sido relatados em ferramentas de conformidade fornecida por terceiros. Embora muitos pagamentos de resgates não sejam reportados, eles são fáceis de identificar na blockchain e congelar. Minha recomendação às vítimas é sempre reportar os endereços. Agradecimentos especiais, né, a fulano X pela assistência Onzint e a fulano Y pela tradução para o russo. Aí sim, mano. Então, galera, vocês podem ver que existem gente ruim, né? Gente que quer trapacear em qualquer lugar, mano. Não é só na esquina da sua casa, não é só na cidade, né? Na sua cidade, no seu bairro, não. É no mundo inteiro. Então, assim, no modo geral, o que que acontece? Os caras vão lá, hackeia, né? Hackeia milhões de dólares. Só que eles precisam de alguma forma sacar esse dinheiro. E aí eles começam a usar esses tipos de laranja, que ficam com 15% do valor total, e saca o dinheiro para os caras conseguir, né, usar esse dinheiro. Conseguir comprar casa, comprar carro, enfim, várias outras coisas. Viajar o mundo igual esse Alex faz, né? Alex faz, beleza? Fechou, tropa? Então, pô, mais um aí, vídeo aí voltado ali pra investigação, né? Voltado ali pra análise de algum hack ou alguma coisa desse tipo. E é bem interessante você ver, né, como que funciona esse movimento aqui de o dinheiro ele chegar de uma certa wallet, ele ir passando para vários protocolos, né? Tentando maquiar aquele dinheiro, depois dividir aquele dinheiro por várias carteiras, né? E depois trazer esse dinheiro que foi para várias carteiras para duas carteiras novamente. Então é um sistema muito complexo que não é qualquer um que faz. Esse é o ponto. Não é qualquer um que faz isso aqui não. Beleza? Fechou? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E, cara, se você tiver a oportunidade, né, de se aprofundar nisso aqui, que são você ser um investigador cripto, tenho certeza que num futuro não tão distante, você vai estar trabalhando para umas empresas bilionárias dentro do mercado. Fechou? Vamos que vamos, tamo junto, até a próxima, valeu. Ô editor, já chama aquela vinheta pra gente finalizar.